Professor Ismael Rocha está com a gente todas as quartas-feiras aqui no time do estúdio para falar de educação, e o tema de hoje, Ismael Rocha, igualdade de gênero, né? Como isso deve ser abordado nas escolas. Essa história de sexo frágil da mulher já acabou há muito tempo, professor Ismael. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Sim, essa coisa do sexo frágil já acabou há muito tempo. E a gente precisa trazer essa realidade para o nosso dia a dia. Todos os ouvintes certamente assistiram recentemente os comerciais do Tribunal Superior Eleitoral, no qual eles incentivam a que as mulheres possam participar das campanhas eleitorais, que elas devem se candidatar. Nós temos um número muito baixo de mulheres participando da política hoje no Brasil. E isso é resultado de uma história que no Brasil nós construímos, onde os homens sempre tiveram um protagonismo. E a escola tem um papel fundamental para mudar essa realidade, porque nós vamos mudar essa realidade a partir dos pequenos, a partir dos estudantes, a partir daquilo que nós trouxermos para eles como valores. E aí, ouvintes CBN, as escolas precisam realmente ter atenção para isso. E existem alguns caminhos, como, por exemplo, trabalhar com teatro. Vou dar um exemplo que eu acho que é um exemplo muito comum aí para todos. A história do Chapeuzinho Vermelho. Quando nós trabalhamos com os pequenos na história do Chapeuzinho Vermelho, quem é o herói? É o homem? É o caçador? Quem é o frágil? É a menina? É a Chapeuzinho Vermelho? Então, nós sempre construímos histórias na cabeça dos nossos pequenos, onde o homem toma esse papel de herói e as mulheres e as meninas sempre o papel fragilizado. Claro que isso constrói uma maneira de enxergar o mundo. Claro que isso constrói uma maneira de entender uma realidade. E isso acaba refletindo quando se tornam adultos e quando começam a pensar que realmente mulher é o sexo frágil. O que é que você acha, Guariz? Não, eu concordo plenamente que não é sexo frágil coisa nenhuma, e eu queria até fazer uma pergunta em cima disso, já que essa campanha do TSE que o senhor citou, será que precisava de uma lei colocando uma cota para mulheres na política? Espontaneamente não daria para preencher essas vagas, né? Pois é, exatamente porque as mulheres não se sentem empoderadas, elas não se sentem à vontade para poder buscar esse espaço. Então surge uma lei que, mal ou bem, tenta pelo menos minimizar, mitigar esta situação, mas não é uma coisa que realmente deveria acontecer, né? Nós temos aí exemplos em países onde há uma participação efetiva de mulheres, países que a gente admira, como o Canadá, como Suíça, Suécia, Dinamarca, França, Nova Zelândia. Nesses países, inclusive, quem está na posição de primeiro-ministro, historicamente, são mulheres. Há uma transição, uma modificação entre homens e mulheres na liderança desses países. E são países que nós consideramos como países de primeiríssimo mundo. Então, essa é uma cultura que precisa ser alterada desde a escola. Vou dar um outro exemplo, Guariz. Imagine quando nós estamos falando da história do Brasil. A história do Brasil é recheada de heróis masculinos. É o imperador, é o Dom Pedro, é o Tiradentes, é o Zumbi. Sempre a história é contada a partir dos grandes heróis masculinos. Quando, na verdade, nós temos mulheres também que foram importantíssimas na formação do Brasil, da história que nós temos. Nós temos Maria Quitéria, que foi também uma pessoa que trabalhou fortemente pela independência do Brasil. Nós temos a Princesa Isabel, nós temos a Dandara, que foi a grande parceira do Zumbi, e que ela acaba não aparecendo na história. Ou seja, há sim que trazer também dentro da escola todos estes heróis do sexo feminino para mostrar que as mulheres também têm um espaço, que sempre tiveram uma participação ativa, que sempre puderam construir suas histórias de uma maneira bastante significativa. Isso a escola tem um papel fundamental. Os educadores precisam investir nisso. Professor...
saindo um pouco da escola, indo para dentro de casa. Pais e mães também precisam ficar atentos a isso. Exato. Não dá para ter os meninos... Desculpe, diga lá. Não, primeiro que a criança, né, ela aprende muito com a mãe, né, então já seria um exemplo dentro de casa. Mas é que eu queria dar uma dica cultural para os nossos ouvintes. A escola não fala das mulheres, mas as escolas de samba falam, viu? Tem gente que faz tanta crítica pro carnaval, tem cada enredo legal sobre essas mulheres da história, viu, professor? Pois é. Por que não trazer isso para dentro de sala de aula? Por que não aproveitar disso para discutir um pouco a música, discutir samba, discutir essa expressão cultural tão grande que é a escola de samba no Brasil? Então existem caminhos para se fazer isso. E em casa, a gente tem que dividir tarefas, tem que colocar os meninos para que possam também ajudar nas tarefas domésticas, para que eles não entendam que existe serviço de mulher, existe serviço de homem, todo serviço, toda tarefa precisa ser dividida. Isso também é educação, isso também é mostrar que as mulheres têm o seu papel, têm a sua importância e dividem responsabilidades. E a gente precisa trazer isso como parte da nossa cultura. Isso é muito importante que aconteça e é tempo de acontecer, para que a gente não precise, como você disse, criar uma lei para que as mulheres possam participar mais efetivamente da vida política brasileira. E sonhar que todo mundo ganhe o mesmo salário, né, professor? Tanto o homem quanto a mulher, né? Exatamente. Esse é um outro problema. As mulheres ganhando menos do que os homens, como se o trabalho que elas desenvolvessem não tivesse a mesma força, a mesma intenção, o mesmo resultado que os homens. As mulheres estão aí para provar que isso não é verdade, que as mulheres conseguem sim produzir tanto quanto aos homens, e às vezes muito mais do que os homens. Em algumas atividades, elas conseguem sim ter uma produção muito mais efetiva que os homens. Então, a igualdade de gênero é algo que precisa vir para a pauta, urgentemente, para que a gente tenha um país mais democrático, para que a gente tenha um país mais igualitário, para que a gente tenha realmente um equilíbrio nas coisas que a gente tem vivido no dia a dia. Então, está aqui a dica, isso é importante que a escola coloque na pauta e que a família também eduque seus filhos de uma maneira a que eles entendam que homens e mulheres e homens têm o mesmo espaço, têm a mesma responsabilidade e têm a mesma capacidade. É isso aí, recado dado e que seja colocado em prática. Professor Ismael Rocha, grande abraço, até quarta-feira que vem. Até, um grande abraço.